Olá! A unidade humana tem como tesouro a diversidade humana. E a diversidade humana tem como tesouro a unidade humana. Edgar Morin. Este sociólogo e filósofo francês argumenta que a grande fronteira da contemporaneidade é a compreensão da relação entre a diversidade e a unidade. No vídeo de hoje, você vai aprender o que é de fato diversidade e o porquê ela é tão importante e ela deve ser celebrada todos os dias. Chegamos ao 11º princípio da inteligência espiritual, a celebração da diversidade. Eu sou Fabiola Hope, coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual e eu quero te ajudar a ter um dia mais leve praticando a sua espiritualidade. Você consegue perceber que todos nós, seres humanos, somos diferentes, certo? Tem várias tonalidades de pele, vários tipos de cabelo, cor de olhos, aspectos fisionômicos. E todos nós, seres humanos, somos únicos, somos diferentes, temos a nossa própria identidade visual. Porém, você sabia que o nosso DNA é 99,9% igual? Isso mesmo. Apenas 0,1% do nosso DNA é o que nos torna diferentes, é o que nos torna únicos. E únicos em vários aspectos, não só na nossa bagagem genética. Somos únicos na forma de pensamento, né? Nas características físicas, nas atitudes, nas nossas emoções, porque isso são todas bagagens que vamos herdando das nossas experiências. E você sabe por que o nosso DNA é 99,9% igual? A origem do Homo sapiens vem de mais ou menos uns 150 milhões de anos atrás. Lá na África, todos nós somos africanos. Por ser um povo nômade, né, o Homo sapiens, há mais ou menos uns 100 milhões de anos, foi migrando para o Oriente Médio, onde encontrou um outro tipo de hominídeo. Depois migrou para a Europa, onde encontrou um outro tipo de hominídeo. E depois por aí foi seguindo ali pela Rússia, veio para as Américas, né? O Brasil e a Oceania são os últimos lugares pelos quais o Homo sapiens foi colonizar. Mais ou menos, né, assim, aqui no Brasil, mais ou menos uns 10 mil anos atrás. Ou seja, somos a população mais jovem do planeta. Então, temos a bagagem genética mais misturada de todas. Depois também a nossa população aqui sofreu muita influência da época da colonização portuguesa, espanhola. Depois, quando vieram os escravos, tivemos mais africanos. Depois a gente teve ali, depois da abolição da escravatura, a gente teve mais colonização europeia, onde vieram italianos, alemães, franceses, russos, poloneses, enfim, uma infinidade de civilizações que vieram colonizar o nosso país. E a gente é uma mistura de tudo isso. Já somos o Homo sapiens mais novo, vamos dizer assim, em cima do planeta. E ainda por cima temos mais misturas de acordo com as colonizações e a nossa história, né, daqui do nosso país. Nós somos o povo com a maior mistura étnica e muito influenciada por todo o nosso histórico, né, por toda a história do nosso país. E todos os seres humanos são idênticos geneticamente, 99,9% iguais. Anatomicamente, fisiologicamente, psicologicamente e afetivamente. Todos os seres humanos de qualquer cultura riem, sorriem, choram, sonham. Temos a mesma estrutura.
A nossa unidade se manifesta porque nós conseguimos perceber a nossa diversidade. Se não existisse uma coisa nem outra, seria imperceptível, né? Se não existissem as diferenças, nós não conseguiríamos perceber as semelhanças. E se não existissem as semelhanças, nós não conseguiríamos perceber as diferenças. Para ficar bem prático de explicar, a gente só percebe a diversidade cultural porque existe a unidade cultural. A gente só percebe a diversidade musical porque existe a unidade musical. E a gente só percebe a unidade linguística porque existe a diversidade linguística. Ou seja, a gente só percebe as semelhanças através das diferenças e só percebe as diferenças através das semelhanças. Falando em termos de música, né? A música, a base da música é igual. As notas, o jeito, a base de toda a musicalidade é a mesma. Agora, olha quantos estilos de música diferentes nós temos. Quantas coisas, né? Quantos tipos de música, quantos estilos de música você conhece? Inúmeros. A gente passa pela música clássica, a gente passa pelo pop, pelo rock, pelo reggae, pelo samba, pelo pagode. São vários estilos de música, né? Fora as músicas folclóricas, as músicas tradicionalistas, as músicas culturais. São vários estilos, mas a base da música, a base das notas musicais, dos tons, ela é a mesma, é música, não deixa de ser música. Da mesma forma, a nossa linguagem. Todos os seres humanos falam, se comunicam através da linguagem. Todas as línguas têm mais ou menos a mesma raiz. O que acontece é que cada povo, cada cultura foi adaptando a linguagem de acordo com as suas necessidades, com as suas formas de expressão. Então, falamos várias línguas, temos várias línguas diferentes, mas a base da comunicação humana é a mesma, é a linguagem falada, a linguagem escrita, a linguagem de sinais, a linguagem corporal. Todas elas são linguagens, até mesmo a linguagem de computador, a linguagem de programação. Tudo é linguagem. O ser humano se comunica através da linguagem. Esse é o nosso ponto em comum. E as várias línguas são os nossos pontos diferentes. Cada indivíduo é diferente do outro pelo seu caráter, pela sua fisionomia, pela sua personalidade, por seus valores, por suas crenças, por suas ideias. Cada uma dessas coisas, bagagem que a gente carrega ao longo da nossa vida e que a gente vai aprendendo, que a gente vai colocando na nossa mala. Eu vou aprendendo com as pessoas com quem eu convivi, vou aprendendo pelas situações as quais eu passei. Se compreendemos isso, compreendemos que o interessante não é homogeneizar a humanidade. O interessante é realmente celebrar a nossa diversidade. É necessário preservar a possibilidade de termos finalmente uma pátria comum, a pátria terrestre. Temos mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Essa frase é de Hipátia, uma filósofa grega muito famosa. E é exatamente isso. Somos humanos e temos muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. 99,9% de coisas que nos unem. 0,1% de coisas que nos separam. As diferenças, elas são possibilidades de aprendizado. Se fôssemos todos iguais, não haveria aprendizado nas relações. Não haveria aprendizado uns com os outros. Como poderíamos crescer nas relações humanas, evoluir nas relações humanas, se fôssemos todos iguais? É muito difícil.
A gente precisa que o outro seja diferente para que a gente possa crescer e para que a gente possa aprender um com o outro. Hoje se fala muito, tá muito na moda, a diversidade nas empresas, a diversidade nos conselhos empresariais, a diversidade nos governos, enfim, a diversidade na política. Mas qual é a verdadeira importância disso? Por que ter pessoas diferentes, né? Em etnia, em religião, em classe social de origem, em opção sexual, é tão importante e a gente fala tanto disso nos dias de hoje. Se você olhar para o contexto histórico, nós somos seres que sempre tivemos tempos de opressão, exclusão de uma etnia ou de outra. Nós sempre fomos governados por regimes que protegiam mais uns do que outros. Desde lá do tempo do Egito Antigo. No Egito Antigo se tinham escravos, que eram tidos como seres inferiores. Em toda a história da humanidade, existe um poder de subjugar o outro. Existe uma opressão de um povo em cima do outro, independente de que tipo de povo. Há pouquíssimo tempo aqui no Brasil, a gente viveu um período de escravidão. A gente viveu um período de escravidão negra. Mas existem outros tipos de escravidão. E existem outros tipos de opressão. E existem outros tipos de exclusão. A gente venceu a escravatura e depois teve que lutar com outro problema, né? Que as mulheres, por exemplo, não tinham direitos. Não tinham direito a nada. A mulher, ela era um objeto que passava da posse do pai para posse do marido, ou para posse de um filho, ou para posse de um irmão, caso, né, o pai morresse e ela não tivesse casado ainda. Então a mulher era um objeto, era uma posse. Isso é também uma forma de escravidão. As mulheres até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, não tinham direito nem a receber herança, não tinham direito a ter bens, não tinham direito a ter CPF, não tinham direito a ter conta bancária, não tinham direito a voto. Isso é opressão e exclusão. Nós somos a geração da transformação, nós somos a geração da transição. Pela primeira vez na história, estamos numa cultura muito favorável a que todos tenhamos direitos iguais. A abolir de vez todas as escravaturas e todas as exclusões que existem. A gente está virando essa chave nesse momento, e nós todos que estamos nesse planeta, neste momento, somos uma peça muito importante da história. Nós temos o poder de mudar isso. Nós temos o poder de transformar a nossa sociedade numa sociedade mais harmoniosa, que consiga viver e conviver sem subjugar, sem oprimir, sem pisar em cima de outros. Para que todos os seres humanos tenham seus direitos básicos respeitados. Como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Como que eu já expliquei aqui o porquê que isso é tão importante, né? E a gente é diferente porque cada um tem a sua bagagem, cada um tem o seu tipo de estrutura familiar, de bagagem de escola, de bagagem de experiências de vida. E por que é importante a gente falar tanto nesse momento da diversidade? A diversidade cultural, a diversidade social, a diversidade econômica, a diversidade nos cargos de liderança, a diversidade nos cargos políticos, a diversidade dentro das empresas. Por que é muito importante? Porque onde existe tomada de decisão que envolve muitas pessoas, é importante, para contemplar todo mundo, ouvir todos os tipos de opinião, ouvir todos os tipos de bagagem, ouvir todos os tipos de experiência. A experiência
de um homem branco de classe média alta é muito diferente da experiência de uma mulher negra de classe social baixa, que vem de uma outra realidade. A experiência de uma mulher de classe alta, mesmo branca ou negra, é muito diferente da experiência de um homem da classe baixa. É muito diferente da experiência de um homem trabalhador, é muito diferente da experiência de uma criança abandonada. A gente precisa, para tomar decisões assertivas e que contemplem o todo, escutar o todo. Dar voz e dar vez para todos. Porque só assim teremos um planeta de colaboração. Um planeta em que todos os direitos de todos os seres vivos sejam respeitados. Mas a gente tem que começar pela gente. A gente tem que começar pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao ser humano. Cada um de nós tem os seus traços que nos tornam únicos. É muito importante para o nosso autoconhecimento a gente saber quais são esses traços, saber quais são as características de personalidade que a gente tem, saber quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos desejos, quais são as nossas atitudes perante as dificuldades da vida, como que a gente reage a certas coisas para poder se corrigir, para poder se ajustar. Mas também é muito importante ouvir o outro, ouvir a bagagem do outro, a experiência do outro, para ter parâmetro, para ter pontos de aprendizagem. Porque se eu não convivo, se eu não me relaciono com o outro que é diferente de mim, eu não cresço, eu não aprendo. Eu não vou aprender só comigo, só com as minhas vivências pessoais. Eu vou também aprender com a vivência dos outros. E a gente faz isso como humanidade desde sempre. Através de histórias, através de contos, através de parábolas. As histórias, elas sempre fizeram parte da nossa vida como forma de aprendizado. A gente aprende muito ouvindo o outro, ouvindo a história do outro. Isso é muito, muito importante. E a gente aprende mais ainda dividindo, se relacionando, conversando com pessoas que são diferentes da gente, que têm bagagem diferente, que têm experiências de vida diferentes, que têm pensamentos, ideias, ações e reações diferentes das nossas. É assim que a gente aprende. É assim que a gente cresce espiritualmente e que a gente cresce e evolui no sentido de termos uma pátria única, de termos uma pátria acolhedora, colaborativa, em que todos tenham vez e voz. Portanto, a minha dica prática e o meu convite para você essa semana é: celebre a diversidade. Saia do seu grupo de amigos mais comum do dia a dia e converse com pessoas diferentes. Converse com pessoas que têm bagagem cultural, social, econômica diferentes da sua. Se você está trabalhando em casa, é um pouco mais complicado. Mas dá para tentar achar lá nas redes sociais aqueles amigos que a rede social não te mostra, aqueles amigos que faz bastante tempo que você não vê, que você não conhece. Se conecta com essas pessoas, bate um papo diferente, conversa sobre algo que faz muito tempo que você não fala. Troca uma ideia com essas pessoas. As redes sociais, elas nos ajudam muito nesse momento que a gente está trancado em casa, né? Vamos dizer assim. Que a gente está de quarentena, que a gente está nesse momento de pandemia. As redes sociais, elas podem nos ajudar muito nessa conexão com outras pessoas, no nosso relacionamento, em manter relacionamentos ativos com outras pessoas, com amigos que às vezes a gente, na correria do dia a dia, acaba não falando, e a rede social, por ter um algoritmo que quer agradar ao usuário, ela só nos mostra coisas que são de acordo com aquilo que a gente sempre olha, com aquilo que a gente sempre assiste,
as redes sociais, elas só nos mostram aquilo que a gente está mais acostumado a ver. Aqueles amigos que a gente mais acessa porque tem opiniões mais parecidas com as nossas. Esse é um algoritmo da rede social e não é de maldade, é porque o objetivo da rede é que você passe mais tempo dentro dela. Você não vai passar mais tempo dentro dela se ele te dá só notícias que são em desacordo com as suas opiniões gerais. O que a rede social vai tentar fazer? A rede social vai tentar te mostrar só aqueles amigos, só aquelas postagens, só aqueles vídeos que são relacionados aos seus interesses comuns, são relacionados aos seus interesses do dia a dia, né? Ele não vai te mostrar bananas se você não gosta de bananas. Ele vai te mostrar só maçãs. Então, se você é simpatizante de enfim, de algum tema, se é um tema que você pesquisa bastante, ele vai te mostrar um monte de coisa sobre aquele tema. E os algoritmos das redes são assim, do Google, do Facebook, do Instagram, do YouTube, é assim que funciona. Então, sai da bolha social. Vai ver onde é que estão os amigos que pensam diferente. Onde é que estão as pessoas que têm opinião divergente da sua. Celebre a diversidade, veja o que você tem a aprender com essas pessoas. Se você está trabalhando fora, né, de casa, quem está trabalhando em hospital, quem está trabalhando nos serviços essenciais, senta com alguém diferente para almoçar todo dia. Conversa com pessoas que você nunca vê. Troca de ambiente. Essa diversidade de conversas, de opiniões, faz muito bem para o ser humano. E eleva e faz a gente crescer. Eleva espiritualmente. De verdade. Procure interagir com pessoas diferentes. Com pessoas que não moram na mesma região, com pessoas que têm uma vida diferente da sua. Elas sim têm opiniões diferentes e daqui a pouco podem mudar uma perspectiva que você tem, podem te fazer perceber coisas que você não percebe. Às vezes a gente está tão imerso num problema, que a gente para escutar o problema do outro, e às vezes a gente se dá conta que o nosso problema é tão pequenininho, perto do problema que outras pessoas estão enfrentando. Às vezes a gente se dá conta que mesmo tendo problemas, a gente consegue ajudar o outro, a gente consegue fazer coisas diferentes. Quando a gente escuta o outro antes de uma tomada de decisão, a gente pode contemplar coisas na tomada de decisão que a gente não contemplaria se aquela pessoa não tivesse nos dito aquilo, se aquela pessoa não tivesse ali. É por isso que é tão importante a diversidade. Celebre a diversidade essa semana. Fica o meu convite de trocar de rede de amigos por uma semana. Experimente, não precisa abandonar os seus amigos de todo dia. Simplesmente dar oportunidade para escutar outras pessoas, para escutar outros pontos de vista, para aprender, para crescer, para evoluir. Se você gostou desse vídeo, dá aí o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu posto sempre um vídeo novo toda quinta-feira às 7h30 da manhã. E a gente segue junto durante a semana nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, aqui pelo YouTube. Vou adorar receber mensagens e vibrações positivas de vocês a semana toda. A gente segue junto. Fiquem bem. Namastê e até o próximo vídeo.